The House é uma animação em stop motion que estreou recentemente na Netflix, que conta 3 histórias sobre é, a casa. Aliás, a animação é perfeita e a direção toma um tom diferente de história para história. É extremamente bem acertado. Lembra até o Wes Anderson, como eu li nessa review muito boa no Letterboxd. De qualquer forma, esse filme me fez pensar bastante. As histórias são bem menos conectadas do que a gente imagina ao saber da premissa, em um ponto de que, se você está procurando uma história coesa, você vai acabar se frustrando, porque de fato não é uma história única, e sim 3. Até a casa, que é o objeto central e que se repete nas 3 histórias, nem dá pra saber ao certo se é de fato a mesma casa ou só casas semelhantes. Mas tampouco essas histórias são completamente desconexas. Todas elas refletem um ponto central, que na minha opinião é a idealização. E é disso que eu vou falar aqui hoje. Na primeira história, a casa se apresenta como uma idealização. Para os pais, especialmente para o pai, é uma idealização de status. Eles vivem bem na primeira casa, ainda que pobres, mas o desapontamento da família cria essa enorme insatisfação. A casa, então, vem como a saída, e de idealização se passa para obsessão, ao ponto de se tornarem parte dessa casa idealizada em suas mentes. Já as crianças, que enxergam tudo sem a lente social, conseguem caminhar pelas entrelinhas da casa. No enredo, isso significa desvendar o mistério, ou parte dele, mas a ideia aqui é enxergar a casa fora dessa idealização. Ou melhor, a criança até idealiza a casa, como mostra na primeira cena do filme, mas essa idealização não é por um viés de status ou um viés social. É mais como um sonho distante mesmo, um lugar que seria mais confortável de se morar. Mas quando esse se concretiza como um escape idealizado da realidade anterior para os pais, a criança não é engolida pela casa. Quando a miniatura queima no final, queima o sonho da menina sendo destruído junto com seus pais, agora parte da casa. A segunda história é mais complexa. A casa aqui claramente representa um produto. Assim como na primeira história, o personagem aos poucos vai ficando obcecado por ela, mas dessa vez é de um ponto de vista mercadológico, um ponto de vista comercial. A idealização também está presente aqui, mas por outro viés. O personagem idealiza na casa uma ascensão financeira, um empreendimento certeiro. Idealiza o que seria uma casa boa, com materiais refinados, de países com fama. We're walking upon Galala marble from Egypt. You can feel that ancient history, can't you? You can almost hear the Egyptians. The sleek cabinets are Scandinavian, but manufactured in Germany, so finesse, but also durability. Entretanto, ninguém parece se interessar pela casa. Dessa vez ninguém liga para o status social dela. Ou talvez liguem, mas agora ela está acabada demais para ter valor nesse sentido. Ignora os insetos que devoram ela e vivem por entre as paredes, mas acaba perdendo ela por esses mesmos insetos. A casa aqui é um produto, é rejeitado por todo mundo, pois não tem valor social mais. E no fim, os compradores se revelam como insetos. Enxergam a casa apenas como alimento, diretamente ligado com etapas de um sistema econômico, pois se na primeira história a casa representava uma ascensão econômica e social, agora na segunda ela não passa de consumo, dentro do modus operandi do capitalismo moderno. A terceira história é a mais diferente de todas, e a mais humana também. Aqui a casa não exerce o papel devorador e opressivo como as outras duas, tampouco é um enredo de terror. Agora, em uma sociedade pós-apocalíptica, onde nem convenções sociais nem dinheiro em si importam tanto, não é como se alguém tivesse ele mesmo, a obsessão pela casa se torna nada mais que uma esperança. Ainda é sobre essa idealização, mas aqui a personagem principal idealiza na casa um lugar seguro que representa um passado ideal.
Ela sabe que a água está subindo e vai engolir a casa, mas se prende à ideia de reformá-la como se isso adiantasse de alguma coisa. É bem claro o paralelo entre ela e o hippie, pois mesmo que a visão da personagem seja uma visão cínica e realista, é visível que ela exerce uma esperança equiparável à fé espiritual. I've always loved this house, you know. It's devotion, really. É tudo sobre a fixação pelo passado, pelo plano. É sobre superar essa idealização, aprendendo a andar para frente. Assim como é também sobre a superação da casa como uma entidade mágica, pois se ela poderia novamente tomar um caráter de ameaça para os personagens, é através da destruição e reconstrução dela que ela é derrotada, pela superação da idealização, pela reinterpretação. A casa se transforma em algo novo, sem um papel social, portanto sem um poder tão forte sobre os personagens. Tudo isso só é possível quando a personagem aceita essa mudança.